economista, apresentador no Manhattan Connection aqui conosco. Bruno, seja bem-vindo mais uma vez. Prazer falar contigo novamente. Olá, Felipe, bom dia. O prazer é meu. Obrigado pelo convite e bom dia a todos que estão nos assistindo. Vamos lá, Bruno, começar aqui esse nosso papo, né? Porque depois do PCE na semana passada mostrando aí que a inflação não é mais um problema para o Federal Reserve, o foco agora é no mercado de trabalho, ou continua sendo no mercado de trabalho. A gente tem o payroll nessa semana. Você acha que o mercado vai colocar mais fichas ainda nessa aposta sobre os juros por conta do dado de trabalho na sexta-feira? Ou as falas de Jerome Powell hoje tendem aí também a ter algum tipo de impacto nas apostas do mercado em relação à condução da política monetária nos Estados Unidos? Tanto a fala do Powell quanto a divulgação dos dados vai ter relevância. Agora, o que eu destacaria é que é muito mais fácil controlar o mercado de trabalho, a demanda por empregos, do que a inflação. Então, eu não acho que a partir de agora isso seja um problema. Foi uma surpresa positiva para todos o quão rápido a inflação convergiu para a meta. A meta é 2, ela está em 2,2, é como se ela já tivesse chegado lá. Então, no fundo, a preocupação ainda segue maior em relação a ela vai se manter nesse patamar do que o emprego. O emprego acaba sendo um aspecto secundário e com a política adotada, né, o rumo que nós estamos seguindo são pelos cortes. Então, o emprego vai retornar. Ele já não o desemprego já é baixo, mas ainda assim tudo indica que ele vai retornar e num prazo curto também. Então, a preocupação continua sendo esse emprego retornando. O emprego já está forte, não está fraco. O emprego ainda sendo turbinado, não vai de alguma forma pressionar a inflação de novo? Então, no fundo, essa é a maior preocupação. É justamente esse o ponto. Eu queria entender um pouco da sua visão, né? O emprego mais forte, o emprego mais robusto, em que nível dificultaria esse processo de desinflação e o que seria necessário, né, para equilibrar aí esses dois objetivos, já que, né, a inflação está tendo um alívio, mas o emprego continua forte, por mais que ainda mostrem alguns sinais ali de desaceleração. Como que equilibra isso e como que fica, né, o cenário de desinflação ainda com esse emprego bastante forte, Bruno? Se a gente observar economicamente o histórico das últimas 2 décadas, não só nos Estados Unidos, mas também em alguns países europeus, que tiveram momentos de injeção de liquidez pelo Tesouro, sofreram uma pressão inflacionária, tiveram instabilidade na mão de obra, ou seja, vivenciaram tudo isso que a gente está vivenciando agora na pandemia, e ainda assim eles conseguiram com uma certa facilidade equilibrar os indicadores. Onde eu quero chegar? Aquele modelo antigo que necessariamente o pleno emprego pressiona a inflação não é mais uma verdade. E qual a razão disso? O aumento da capacidade produtiva e do enriquecimento da própria economia. Então, é lógico que vai ter uma atenção nesse aspecto, mas o que a gente acredita é que é possível agora aquecer o emprego e não pressionar a inflação desde que a capacidade produtiva continue crescendo. Ô Bruno, pensando, né, agora nesses últimos dados e estímulos que vieram aí da China, né? Você vê possibilidade disso acabar impactando a trajetória de preços nos Estados Unidos, especialmente, né, quando a gente fala no preço das commodities, principalmente quando a gente fala de produtos essenciais que estão agora disparando ou tendo seus preços elevados? Isso pode acabar trazendo um cenário um pouco mais inflacionário para os Estados Unidos, que já estão, né, nessa briga aí contra a inflação e tentando dar essa luta como vencida? Eu acho que esse pulo aí dos preços é momentâneo. E por que eu falo isso? Porque a demanda não vai sensivelmente subir.
Então, é muito mais uma reação de otimismo, porque no final das contas, quem produz e vende aço não vai vender brutalmente mais aço do que se vendia. O problema na China persiste. Foi positiva a iniciativa do governo, porque traz um pouco mais de segurança, liquidez, estabilidade, ou seja, afastando uma possível crise mais séria nesse momento, mas não muda o cenário. O cenário é que a economia chinesa está mais desaquecida, especialmente as indústrias que consomem commodities. Então, eu acho que isso é momentâneo. É lógico que, se persistir, geraria uma pequena pressão na inflação, mas eu não acho que isso deva se manter. Então, é o tipo de medida que, globalmente falando, só trouxe coisas boas e tende a ter o seu efeito colateral facilmente controlado. Ô Bruno, e rapidamente, né, uma última pergunta aqui. Com esse estímulo da China, com essa possibilidade de termos mais crescimento ou, né, mais produção na China, você vê como inevitável cada vez mais termos barreiras contra os produtos chineses? A gente já vê a Europa, né, bastante impactada, a Alemanha com uma produção industrial decadente por conta dos produtos chineses, os Estados Unidos nessa discussão, inclusive no cenário eleitoral por conta disso, no Brasil, enfim, a China estimulando ainda mais, né, a sua economia, tende a gerar esse impacto de termos um mundo cada vez mais fechado para a China? Eu acho que a gente está numa agenda global que é iminente os países desenvolvidos do Ocidente começarem a definir restrições, taxações em relação aos produtos chineses. Porque a grande verdade é que, por muitos anos, eles trouxeram benefício, porque os produtos eram baratos, mas hoje eles geram um desequilíbrio, uma falta e um impacto nos mercados internos, né? O mercado automobilístico alemão, pela primeira vez em décadas, está sofrendo o impacto dos carros elétricos chineses. A mesma coisa nos Estados Unidos. A Tesla, que até então não reinava sozinha, mas tinha seu espaço, ela está sofrendo uma fortíssima concorrência dos carros chineses que, por terem subsídio do governo, eles chegam aqui muito baratos. Até no Brasil, eu já li notícias de que as montadoras locais estão pressionando o governo por uma maior taxação. É lógico, eu dei destaque aqui para os veículos elétricos, porque é uma indústria que a China está impulsionando, né? O governo está pessoalmente gerando incentivos, mas isso também a gente vê em outros mercados. Você mencionou a eleição aqui. O Trump fala em medidas que essas sim são até temerosas. Ele fala em taxar absolutamente todos os produtos importados em 10% e os produtos chineses em até 60%. Isso provocaria uma explosão inflacionária, está mais do que certo isso. Então, eu nem sei se isso seria executado, eu não sei se é execuível. Mas mesmo a Câmara e mesmo a gestão Biden, eles já têm na agenda essa deliberação. E o mais interessante, voltando ao meu comentário inicial, é que a gente assiste isso como uma movimentação não única dos Estados Unidos, mas talvez em conjunto com outras grandes economias. O que atenua um pouco essa ideia de rivalidade entre um país e outro e vê apenas como uma medida necessária para gerar um equilíbrio entre as economias do Ocidente e Oriente. Perfeito. Bruno, gostaria muito de agradecer sua participação. Obrigado por estar sempre aqui com a gente. Um forte abraço para você. Até a próxima. Eu que agradeço. Uma ótima semana para todos e nos vemos. Tchau, tchau. Falamos aqui com o